Boa noite, Madalena. Bom, nunca foi do nosso interesse mostrar as mazelas de presidente Vargas, mas achamos por bem lhe informar do que acontece de fato em nossa cidade. Sempre procuramos trabalhar em parceria com o poder público, a fim de encontrar soluções para os inúmeros problemas denunciados e mostrados aqui na TV Mucambo. Depois de ter sido ignorada pela gestora de presidente Vargas, assim também como constrangida pela Câmara Municipal, onde não teve a oportunidade de usar aquela tribuna para chamar a atenção dos nossos representantes. E se é que assim podemos dizer, a TV Mucambo recebeu o atual presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Presidente Vargas para prestar esclarecimento sobre programas federais e algumas denúncias que vão desde supostos funcionários públicos municipais que recebem sem trabalhar, a favorecimento político e salários exorbitantes, situações essas e outras que já levaram o Ministério Público do Maranhão a pedir por 3 vezes o afastamento da prefeita de Presidente Vargas. A nossa gestora, assim também como o seu secretariado, fique à vontade para usar a TV Mucambo a fim de responder aos questionamentos que serão exibidos a partir de agora em tempo igual, da presidente do Sindicemo, que iniciou falando um pouco mais do sindicato. O sindicato ele vem de uma grande luta desde o dia 15 de abril de 2006, foi na época que o prefeito Bertinho ganhou a eleição, onde se juntou uma equipe, né, formada por mim, por Elivânia, por Clóvis, pela professora Ivete e vários outros componentes. Nessa época nós formamos uma chapa, dessa chapa nós fizemos uma ata, dessa ata nós tivemos a ajuda da federação da época, que veio alguns companheiros nossos para cá para nos ajudar. Então entrei na luta junto com os demais colegas para nós fundarmos o sindicato e graças a Deus conseguimos. Então, Bertin, na época do Bertin, né, só teve 2 anos, depois foi assassinado e veio Gonzaga para tirar os 2 anos como vice. Então, nessa época, a presidente era Ivete, a presidente, secretária-geral era Elivânia. Então, tiraram os 4 anos, logo após veio o mandato Raimundinho, onde não se encontra nenhuma documentação referente a este mandato, que é de 2008 a 2012, quando eu assumi. É um sindicato totalmente desacreditado, totalmente acabado. Então, nós fomos para uma nova luta. Que luta é essa? Correr atrás de documentos para mostrar que o sindicato existia. E conseguimos a vitória, né, por ter sido chapa única e nessa época nós só tínhamos 57 sócios, dos quais a nossa chapa teve 53 votos. Então daí começou a ressurgir igual Fênix, né, o sindicato das cinzas, tirar o sindicato da precariedade e mostrar para o povo de Presidente Vargas que um sindicato ele tem um valor tão significativo para os servidores que eles nem imaginam qual a importância desse sindicato, que é o sindicato Sindicem-PV/Maranhão, que contempla toda a categoria municipal de servidores públicos da rede municipal da nossa cidade Presidente Vargas. Sobre o FUNPREVES, de acordo com a presidente, muitas pessoas ainda estão em processo de aposentadoria e fala o suposto motivo que pode justificar esse atraso todo. O FUNPREVES é a Lei Municipal 269, de 14 de 6 de 2013. Instituiu o antigo FAPEM, ou seja, só mudou o nome. A lei continuou basicamente a mesma. Então, o FUNPREVES, ele é o Fundo Municipal de Previdência Social, que é o regime próprio de aposentadoria de Presidente Vargas. Ele foi criado de acordo com a Lei 4.320/de março de 1964, para garantir o plano de benefícios dos servidores efetivos, concursados e seus dependentes. Quando eu falo efetivo, são aquelas pessoas que trabalhavam antes da reformulação da Constituição, que foram efetivados sem ter que passar por concursos. O de concurso público são os concursados e os seus dependentes são as pessoas, filhos,
maridos, os cônjuges, né? Mulheres de funcionários que venham a falecer. Isso é o FUNPRESE. Dentro do nosso município, o nosso FUNPRESE, eles vêm sido alvo de saqueamento, ou seja, a apropriação indevida dos gestores. Vamos falar no popular, roubado. Então, nós temos hoje um FUNPRESE onde nós sentamos várias vezes por questões de pessoas que já estão no processo de aposentadoria, como a dona Mariane Castro, dona Pedrina, dona Rosário, dona Gorete, que se encontra hoje muito enferma, dona Marli do Sapucaial e algumas outras, a Doca, professora Doca, e tem outras, a professora Raimunda. Então tem outros também que estão lá, né, como a falecida Luciana, com a pensão dos filhos, e a antiga gestora do sindicato também está recebendo pelo FUNPRESE. Agora eu não sei qual é a categoria dela, está no FUNPRESE, porque ela já está lá no FUNPRESE há 3 anos. Que eu saiba, a gente não pode ficar esse tempo todo sem prestar serviço ao município. Até quando se tira licença sem vencimento, nós temos que voltar trabalhando 2 meses para poder retirar novamente. Então, a antiga presidente do sindicato, ela se encontra nessa lista de FUNPRESE também hoje. Agora, não sei o motivo, porque nem o secretário de Educação nunca soube me dizer porque, já fiz essas várias perguntas a ele. Se ele quiser me desmentir, vem aqui, desminta. E eu não preciso provar a ninguém, quem tem que provar são vocês, se eu estou falando verdade ou mentira. Já o plano de cargos e salários dos professores, Josi Uchoa falou do acordo entre sindicato e gestora e das dificuldades encontradas lá. Nós hoje temos no sindicato um plano de cargos e salários do magistério. Então, que contempla alguma categoria. Mas nós temos também a categoria mais antiga, que ela vai pelaquela lei chamada paridade. O que é paridade? A paridade dá direito às pessoas que começaram a trabalhar antes do dia 31/12/2003, que foi uma reformulação da lei 234/2010. Então, lhes dá o direito à paridade, elas terem o mesmo aumento salarial que nós da efetiva. Ou seja, nós este ano tivemos 13,01%. Então, é o dinheiro também que elas devem ter como aumento. Em uma reunião com algumas pessoas do FUNPRESE, nessa época o presidente era o presidente Kloss do FUNPRESE, que hoje mudou para o José Ribamar, que é conhecido como JR, nós ficamos sabendo que eles iam anexar um percentual de investimento bancário para jogar em cima do salário. Ou seja, vamos dizer, se esse investimento fosse ganho durante o ano, um percentual que desse para dar 10% de aumento a ela, seria dar 10%. Só que isso contraria a lei, segundo o nosso advogado. Então foi feita uma reunião, essa reunião foi feita, ficou registrada em ata, que todo ano letivo do ano passado, eles pagariam esse aumento que foi pago em janeiro, eles pagaram, em dezembro do ano passado, pagaram, mas pagaram no regime geral, ou seja, o aumento que o INSS deu aos seus servidores. E não seria correto, mas como houve um diálogo entre advogados, entramos em um acordo. O diálogo levou nós a um acordo e foi pago. Tudo que se devia a elas durante um ano, no mês de dezembro, elas receberam, de janeiro a dezembro, todo esse aumento referente ao aumento salarial delas. Esse ano já foi uma confusãozinha também. Não sei até o momento se já foi regularizado. Para algumas sim, para outras não. Assim como o nosso efetivo também. Ano passado, uma briga muito grande por causa do MEC, né, que deu um aumento de 8, alguma coisa. Esse ano foi 13,01%, onde só deram para nós
um aumento de 8,3%, ficando assim para quando o repasse da União fosse colocado nas folhas, nas contas da Prefeitura, nós teríamos um aumento de 13,1% que nos deram agora, só que nos devem ainda 5 meses retroativo de 4,7% desse aumento que até hoje a gestão nem recebe. Nós, servidores, eu como representante da categoria e a equipe da diretoria do sindicato, tampouco responde os ofícios já enviados, são mais de 78 ofícios enviados em 2 anos e 5 meses de gestão minha. Questionada sobre o Fundeb, a presidente explica agora o que é e como funciona, onde são gastos os 60% e 40% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos profissionais da educação. E ainda fala de supostos servidores municipais que já teriam recebido ou continuam recebendo por mês, até mais do que o secretário municipal de Educação de Presidente Vargas. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério. É a Lei 11.944/2007, determina no mínimo 60%, é o mínimo. Você pode utilizar 70%, claro que você não vai utilizar 100% do Fundeb, porque tem uma outra relação de 40% voltado para outras questões que nós mostraremos no decorrer da nossa entrevista. Então, a nossa Lei 11.944/2007, ela vem mensalmente caindo nas contas e você pode entrar, acessar no Banco do Brasil, BBB, lá nós temos um link que nos dá acesso a esta folha e de todo o recurso que cai. Recurso esse, que os 60% fica para pagamento, no mínimo pagamento dos profissionais da educação vigentes, né? Os outros 40% do Fundeb é uma remuneração para aperfeiçoamento dos profissionais. Ou seja, desses 40%, eles pagam os demais servidores que trabalham na área educacional, agente administrativo, vigias, operacionais. Então, mais relacionado às folhas de pagamento, nós podemos observar hoje que os 40%, além de contemplar o pagamento desses servidores, ele também contempla o quê? Ajeitar as escolas, reformar escolas, comprar alguns tipos de aparelhagem, entre aspas, porque não são todos, mas podemos observar as irregularidades que vem acontecendo dentro do Fundeb. Nós temos uma folha, hoje um pouco mais enxuta, porque o sindicato começou a bater em reuniões e foram se enxugando esta folha. Mas o que é encharcar uma folha, presidente? Encharcar uma folha é colocar pessoas de outras secretarias que deviam receber por outras secretarias recebendo do Fundeb, colocar gratificações exorbitantes para funcionários que a lei não permite, a lei não garante aquilo, servidores que não trabalham, estão recebendo do Fundeb. Então, nós temos constatado que nos 60% do ano passado, a folha estava muito encharcada. Havia coordenadores ganhando mais até do que o próprio secretário de Educação. E isso, quem tem que provar que é mentira são eles, porque eles apresentaram as folhas todas borradas, segundo a presidente do Fundeb na época, Ana Cristina Mendes, que é uma das diretoras do sindicato. Perdemos agora, a direção para a senhora Lene, esposa do senhor Zenilton, que vai ter que dar algumas explicações à justiça. Brevemente vai ser chamada. Porque na quinta-feira passada, eu quero deixar bem claro que devido à representação estadual e promotoria federal que sindicato e presidente do Fundeb fez, ela foi ouvida em Vargem Grande
a ex-presidente do Fundeb para esclarecimento de todos os documentos que nós enviamos à Polícia Federal. Então, nós buscamos esses órgãos porque nossa comarca, doutor Benedito Coroba, meu amigo, quero agradecer a parceria que nós temos juntamente com o promotor, com várias representações da entidade, onde ele lançou ações civil pública pedindo agora pela terceira vez ao setor judiciário o afastamento da prefeita de Presidente Vargas. Bom, essa foi a primeira parte dessa entrevista e você vai ficar sabendo o que é lei da informação e por que não está sendo cumprida em Presidente Vargas. E ainda, denúncias na Secretaria de Saúde de Presidente Vargas. Lembro, mais uma vez, que assim como a prefeita, através de sua assessoria de imprensa e demais pessoas citadas, fique à vontade para vir à TV Mucambo no prazo de até 72 horas e responder ou provar o contrário do que a presidente falou aqui. Boa noite, Madalena. Boa noite a todos e até amanhã.